Olá, minha gente, como vão todos? Um bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Venho aqui mais uma vez passar uma pequena orientação quanto à medição da rede elétrica, quanto à medição das fases, né? Quanto à medição da tensão terra-neutro e os problemas que podem provocar quando esses níveis de tensão estão errados. Então, é muito importante quando chegar na manutenção de um equipamento, onde o mesmo apresentou algum problema, principalmente relacionado à rede elétrica, equipamento não liga, queimou alguma coisa, né? É observar primeiramente a rede elétrica. Quais são os níveis de tensão que tem lá na rede elétrica, se há algum dano na tomada elétrica, nesse percurso da tomada até a entrada de energia no equipamento. Se há algum dano visível. Caso não haja, observar a tomada elétrica, se não tem mau contato na tomada elétrica, se não tem nenhum sinal de curto-circuito lá na tomada elétrica, né? Se o fusível não foi queimado. Mas uma das coisas mais importantes, entre tantas outras, é observar os níveis de tensão, porque muitas vezes um equipamento, um computador, por exemplo, ele queima lá uma memória, um HD, a placa-mãe, porque a tensão está incorreta. Temos as redes em 110 volts, temos as redes em 220 volts. Não é? Sabemos que há uma norma técnica com relação aos níveis de tensão que deve ser encontrado para que se tenha um bom funcionamento dos equipamentos de acordo com o projeto de cada fabricante. Mas um problema que muita gente não observa é uma tensão que tem que existir entre o terra e o neutro. Entre o terra e o neutro, quando o terra é bem feito, a tensão tende a ser zero ou próximo de zero, porque existe uma resistência elétrica quando você cria um aterramento. Quando não há aterramento, quando você fizer uma medição entre fase e terra, por exemplo, você não vai haver nenhuma medição no multímetro, porque não há um fechamento do circuito, ele está em aberto. Quando você mede de fase para neutro, então você vai encontrar, no caso da 110 volts ou valores próximo a isso, né? 115, 118 volts, mais ou menos isso, depende de como está a sua rede elétrica, da estabilização dela. No caso da 220, você vai encontrar aí 220 e poucos volts, né? Para o funcionamento do equipamento. Mas as medições com o multímetro, você coloca as ponteiras entre neutro e terra e você tem que encontrar lá uma tensão pouco maior que 0 volts e no máximo 3 volts como sendo uma tensão aceitável para um bom funcionamento do equipamento no que diz respeito à fuga de corrente elétrica quando há no equipamento, que nesse caso o terra vai servir de proteção, evitando que o usuário, né, a pessoa que está lá manuseando o equipamento, leve uma descarga elétrica, não sofra um possível dano gerado por essa descarga elétrica. Porque quando não há o aterramento, essa descarga elétrica, esse vazamento de tensão, ele fica na carcaça, no corpo do equipamento, o que retorna para o seu circuito, causando aí um dano, uma queima, principalmente dos componentes mais sensíveis, que são HD, memória, entre outros. Então, como no exemplo aqui, na imagem, você tem aqui o multímetro com as ponteiras medindo a tensão entre o terra e o neutro, colocando na escala de tensão alternada, né? Você vai medir a tensão entre terra e neutro, que você pode colocar aí na escala de 200 volts inicialmente, porque você não sabe qual a tensão que vai ter aqui, mas que dentro de uma escala de 20 volts seria o ideal para medir. Então, se você tiver 0 volts, medindo aqui, você mediu entre terra e neutro e no multímetro apareceu 0, não tem nenhuma medição lá, isso indica que você pode não ter um aterramento, né? Pode ter um aterramento faltando aí, então o circuito está aberto, não vai conseguir medir nada. Ou então o aterramento está muito bom.
ele está muito bom. Então está com 0 de resistência entre a terra e o neutro. Então você vai encontrar aqui 0 volts. Mas para das formas de você encontrar aqui, saber se tem um terra, seria você medir, colocar o multímetro medindo entre terra e fase. Se existir um aterramento aqui e ele estiver tão bom que está apresentando a tensão de 0 volts quando você mede de terra para o neutro, então você sabe que ele existe quando está uma medição aqui de 220 volts. Não é? Quando tem um aterramento bom que apresenta 0 volts entre terra e neutro e o aterramento existe, então quando você medir de entre terra e fase, vai aparecer a mesma tensão que você mede entre fase e neutro. Mas caso aqui você tenha alguma tensão entre terra e neutro pouco maior que 0 volts e no máximo 3 volts, é uma tensão aceitável para o bom funcionamento também do equipamento, para a boa proteção do equipamento, melhor dizendo, não é? Do equipamento e do usuário que esteja utilizando ele.